Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando aqui nosso Lectio Divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 57 ao versículo 66. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e deu à luz a um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha assinalado com ela a sua misericórdia, e congratulavam-se com ela. Aconteceu que, ao 8º dia, foram circuncidar o menino, e chamavam-lhes Zacarias no nome do seu pai. Porém, interveio sua mãe e disse: de nenhuma sorte, mas será chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntavam por acenos ao pai do menino como queria que se chamasse. E ele, pedindo uma tabuinha, escreveu assim: o seu nome é João. Todos ficaram admirados. E logo se abriu a sua boca, a sua língua se desprendeu, e falava bendizendo a Deus. O temor se apoderou de todos os seus vizinhos, e divulgaram-se todas essas maravilhas por todas as montanhas da Judéia. Todos os que ouviram as ponderavam no seu coração, dizendo: quem virá a ser este menino? Porque a mão do Senhor está com ele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra de Deus vem desconcertar o nosso coração. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo assim que tenta desfazer a presença real de Deus. E aí a gente desacredita na verdade. É desacreditar na verdade, é você procurar, acha que Deus existe, mas você não vive a graça. Tanto faz, sabe? Vive num mundo bem distante da realidade. E de que forma? Quando você vê algo acontecer, uma graça acontecer, algo assim que você vê divino, e você fala: nossa, realmente Deus existe. Realmente Deus existe, querido irmão. A palavra de Deus é viva. Nós temos que entender que Deus existe e nós estamos vivendo o Natal, é o nascimento de Jesus. Nós vamos viver depois a segunda vinda de Jesus. Ele vai voltar, os tempos estão próximos, os sinais estão aí. Está acontecendo muitas coisas difíceis de suportar humanamente, tragédias, tantas coisas. Isso são avisos, irmãos, que Deus está voltando. E nós continuamos com a mesma lenga-lenga, né? Com as mesmas tanto faz. As músicas, agora há pouco mesmo, né, tive uma reação aqui, meio até difícil para mim entrar ao vivo aqui, né? Porque eu vi meu filho colocando a música lá naquele TikTok lá, as músicas, até eu já mandei um recadinho para ele, né? Para ele tirar aquilo lá. Então assim, é isso aí o mundo, a gente vive num mundo assim, tanto faz, sabe? É um mundo que, não, tem que ser igual a todo mundo, a gente tem que viver esses rap mundanos, essas músicas. Mas, irmãos, é como eu digo para meus filhos, até os 18 anos, o Pai vai te ensinar a você viver uma verdade. E a verdade é, irmãos, temos que nos unir a Deus. E é renunciando a Satanás, é renunciando às obras dele. E tá lá naquela música ridícula, né? Tá na bebedeira, tá nas orgias, tá na prostituição, na masturbação. Está em todo o pecado. Quem se une ao pecado vai para o inferno, meus irmãos. Nós temos que abrir os olhos. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, com essa indignação do meu coração, eu consegui entender assim, o mover de uma pequena coisa que aconteceu na vida de Zacarias. Na hora que o anjo anuncia que ele teria um filho, ele meio que questionou, ele meio que duvidou, mas é o nosso humano, nós temos que lutar com o nosso humano errado. Sabe? É a falta de fé, a falta de crer em Deus. Mas diz aqui o ensinamento no livro que a língua... Por que se soltou a língua de Zacarias? Após 9 meses de silêncio, Zacarias experimenta uma dramática recuperação. Ele não tem mais dúvidas, olha só, e aceita com alegria a chegada da criança. Então ele teve dúvida lá atrás, mas aqui ele viu a presença real. Então o filho existiu, Deus existe, Deus colocou a mão, ele era um homem de oração. Mas ali o que acontece? Todos nós, será que nós acreditamos na chegada de Deus? Será que nós acreditamos no Natal ou nós vivemos o Natal para bebedeira, comilança, né?
piseiro, né? Ou eu estou vivendo um Natal porque eu tenho que preparar meu coração para Jesus. Ele existe, o fim dos tempos está aí. Eu tenho que renunciar ao pecado, eu tenho que confessar, eu tenho que comungar, eu tenho que viver a graça. Será que eu estou vivendo isso? E a pergunta do nosso Lectio Divino hoje desprendeu-se a língua de Zacarias. Aí ele complementa assim: preciso me desprender de toda a dúvida do meu coração. Você tem dúvida? Qual que é a tua dúvida, irmão? Que Deus existe? Será que é uma historinha? Será que é real? Será que é mentira? Qual que é a dúvida do meu coração? O amor existe? Será que existe mesmo o amor? Será que nós somos todos assim? Diz que existe o amor, diz que existe Deus, que Deus é Pai, mas o meu Pai aqui não me dá bom exemplo. Qual que é a dúvida do teu coração? Por que a tua fé está abalada? Por que você experimentou um lado oposto da verdade? E aí, meu irmão, eu preciso dizer para você, Deus existe sim. E de que forma que eu posso provar para você? Eu posso te provar para você que Deus existe? Olhando nos teus olhos. Uma vez um homem foi num cabeleireiro e disse assim, conversando com o cabeleireiro era ateu, não acreditava em Deus. E ele começou a falar para esse homem, um homem religioso. Quem estava cortando o cabeleireiro era ateu, e o que estava sendo cortado o cabelo era religioso. E eles começaram a falar isso. Deus não existe. Olha aí, tem pessoa com câncer, tem pessoa com não sei o quê, pessoas passando fome. Você acha que Deus existe? Aí o cara ficou em silêncio, não teve resposta. Ficou em silêncio. Quando a gente fica em silêncio, irmão, porque a gente não conhece Jesus. A gente vai ter dúvida de algo quando você não conhece totalmente o teu Deus. Zacarias, naquele momento, ele orava, ele ia ao templo, mas na verdade ele ainda não conhecia totalmente o Deus dele. Igual esse homem que estava cortando o cabelo. Ele silenciou. A gente fica em silêncio, mas ao mesmo tempo que você ora, com certeza Zacarias teve esse tempo de silêncio dele, ele conversou com Deus, viu a graça acontecendo. Esse homem aceitou a resposta desse ateu cabeleireiro, ficou quieto, mas ele falou, Deus, me ajuda, dá uma resposta, o Senhor existe, eu sei. Aí ele sai para fora, terminou o corte de cabelo, ficou quieto, deu como o ateu, venceu ele, saiu lá para fora, ele viu um homem cabeludo e barbudo. Aí o Espírito Santo, ele voltou e disse para o cabeleireiro, falou, cabeleireiro não existe. O cabeleireiro olhou e falou, claro que existe, eu estou aqui. Falou, não existe, tem um homem barbudo e cabeludo ali fora. Aí o cabeleireiro disse, manda ele vir até mim, que eu corto o cabelo dele. Aí ele olhou para o cabeleireiro e falou, tá vendo, meu irmão, Deus existe. A mesma coisa, se você não for até ele, ele não vai te importunar. Mas quando você vai até Deus, ele vai te mostrar o tamanho que ele é, o que ele é, sabe por quê? Olha o que termina aqui dizendo a frase aqui, ó. O nosso último versículo. Todos os que ouviram apoderavam no seu coração, dizendo, quem virá ser este menino? Porque a mão do Senhor era com ele. Eles presenciaram porque eles tinham dúvida, que falavam que esse menino era alguém muito importante, eles foram ver. Sabe, irmão, às vezes nós vamos por curiosidade a Deus, às vezes nós vamos por medo, às vezes nós vamos por provação, mas quando nós estamos diante dele, que nós vamos até ele com todo o coração, nos abrimos para a graça, ele faz você entender a grandeza dele. Coloca a mão no teu coração. E com essa pergunta hoje, qual é a dúvida que eu tenho ainda de que Deus existe? Sabe qual que é a tua resposta? É o que Deus colocou para mim. Toma posse da graça, meu filho. Toma posse do que Deus tem colocado para você. Eu coloquei para Deus qual que era uma dúvida que eu tinha dentro do meu coração. Eu coloquei aqui que eu precisava vencer algo. Será, Senhor, que eu consigo? Na hora que eu falei isso, Deus colocou para mim, faça igual a Maria. Como se fazerá isso? O Espírito Santo te envolverá. Então, meu irmão, diante de qualquer situação da tua vida, não tenha dúvida, creia. Creia que Deus pode mudar a história da sua vida, que Deus pode mudar o agir, o teu pensar, o teu falar. Depende de nós, irmão. Se eu não for até Deus, Deus está lá no lugar dele, esperando você ir, porque ele não é inconveniente. Ele não é um Deus que adentra na tua vida e toma conta da sua vida. Ele está esperando você agir. Por quê, irmãos? Porque ele nos dá a liberdade de escolha. Eu quero Deus ou eu quero o mal. Então, quando eu faço bem, eu busco as coisas de Deus, eu estou com Ele. Mas se eu quero viver a convivência com o mal, com as coisas erradas, com o pecado, eu não estou unido a Deus. Simplesmente isso. O céu, a unidade com Deus, ele vai estar lá. O inferno é a ausência de Deus. E quantos estão vivendo o inferno aqui na terra e ainda não compreenderam que é a ausência de Deus? Que Deus abençoe nosso dia.
e traga paz ao nosso coração, Senhor. Traga a liberdade de todo o mal. Identifique, Senhor, para o nosso coração o que é mal, para que as famílias, os nossos filhos, as pessoas que convivem conosco, entendam o verdadeiro sentido do Natal, que é a tua chegada, é o Verbo que se faz carne e habita no meio de nós, é o nosso Senhor que é um Deus conosco, que quer habitar conosco, quer morar comigo, Senhor. A minha casa é tua casa. E aonde, Senhor, estiver o mal dentro da minha casa, eu renuncio. Eu não quero, Jesus. Eu quero a tua presença, eu quero o teu amor, eu quero estar contigo. Por isso, Deus, eu darei a minha vida, eu darei o meu existir, o meu falar, porque eu sei que a minha vida eterna só poderá ser possível, Senhor, se eu estiver contigo. Então, tudo aquilo que me afasta de ti não tem sentido. Que Deus abençoe nosso dia, irmãos. Vamos lá, firme, lutar pela verdade, dizer a verdade, honrar o nosso Deus, adorá-lo, não é somente olhar para Deus e dizer eu te amo, Deus. É em espécie, é em verdade. Você ser verdadeiro, você lutar pela verdade dentro da tua casa, na tua família, onde você estiver, isso sim é adorar a Deus com espírito e verdade. Verdadeiros adoradores é aqueles que adoram em espírito e verdade, que é você se colocar diante dele com todo o teu coração, acreditar que ali na confissão, na comunhão eucarística e no teu caminhar com Jesus é a maior graça, a maior alegria da tua vida. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus e pedindo a proteção divina para as famílias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.